tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 62, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Ana para fazer a prece inicial. Vamos agradecer a Deus primeiramente por a gente poder estar reunida aqui para conversar mais um pouquinho sobre o Evangelho, pedindo as bênçãos, pedindo a explanação para nossa conversa, convidando Jesus aqui para nossa mesa como convidado de honra, pedindo os trabalhadores de Jesus, né, que são os espíritos benfazejos que nos acompanham, para que possa nos intuir, nos abençoar, nos iluminar aqui nas nossas conversas. Pedimos a Deus a licença para iniciar. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Que ensinamento nos traz a seguinte passagem? Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus 10:8. Então, quando Jesus viveu aqui na Terra, deixou claro que as curas que ele fazia, ele sempre agradecia e rendia a Deus, né? Não eram em seu nome, mas sim em nome do Pai, em nome de Deus. Desse modo, ele orientou também aos seus discípulos que fizessem da mesma forma. Dai de graça o que de graça receberam. Constata-se dessa maneira que o dom da cura nos é concedido por Deus para poder ajudar todas as pessoas que necessitam. Quem faz o trabalho de cura são os espíritos. O médium é apenas um meio. Nesse viés, a cobrança não se justifica, porque não há mérito do médium, né? Quem está fazendo não é ele, que está fazendo a cura. Diferentemente do médico que estudou, que se dedicou a vida toda e que merece ser pago pelo serviço. Jesus e seus discípulos viveram e enfrentaram todas as dificuldades, privações, precariedades, e ainda assim nunca cobraram um centavo, por nada. Jesus deu o exemplo, além de deixar nas Escrituras: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente aquilo que de graça recebeis. Então, foi esse o ensinamento de Jesus. É isso. Obrigada, Ana. O que podemos entender com a seguinte passagem? Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas prestes devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa? Lucas 20:45 a 47, Marcos 12, do 38 ao 40 e Mateus 23:14. Parece que as coisas não mudaram daquela época para agora, né? Mas vamos lá. Ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus e aos seus mensageiros de amor. Todos nós, filhos de Deus, podemos dirigir as nossas súplicas, os nossos agradecimentos diretamente a Ele, como disse o apóstolo Paulo, né? Em Deus nos movemos e existimos. E, infelizmente,
as pessoas, né, desde longa data, sempre se aproveitaram da fragilidade das pessoas para ganhar dinheiro e, como diz bem aí o texto, né, só um instante que eu vou voltar no texto. A pretexto, extensas preces devoram as casas das viúvas. Então, os escribas, né, eles iam para a casa das viúvas, que eram pessoas que estavam fragilizadas, e a pretexto de pegar lá tudo que elas tinham de herança dos maridos, né, pegavam o dinheiro delas. Não é diferente de hoje, que muita gente paga para ter a oração, para receber determinadas graças, e não adianta, porque, como a Ana disse anteriormente, os espíritos eles não cobram, não tem nem como receber dinheiro, né, por oração, e o trabalho é feito por eles, o trabalho de cura, de graça, seja o que for. O médium, quem está orando, é apenas o intermediário. Então, não faz sentido a indulgência, a prece paga. Eu tive um dia uma oportunidade de ver uma pessoa fazendo propaganda de prece na internet, no Instagram. E ela falava, olha, eu vou orar meia hora por você, mediante uma quantia X lá. E se você quiser que eu ore mais, é só você pagar mais e tal. Falei, gente, as pessoas são muito cara de pau, né? É um negócio assim absurdo. E além do problema, né, da prece paga, aquele que está pagando, ele se sente desobrigado de orar. E na verdade, aonde está a fé dessa pessoa, né? Você coloca a sua vida, o seu problema na mão de alguém. E, na verdade, quando você tem que confiar no Pai, né? Na espiritualidade amiga que nos protege, então, de nada vale a gente, como disse a Escritura, ir para a sinagoga, ir para a igreja, ir para qualquer lugar e pagar para ter uma graça, se não vem do coração, se a gente, né, se a gente pode conversar direto com Deus, por que a gente vai falar com um intermediário, né? Que, na verdade, esse intermediário não é um intermediário. Então, o intermediário que a gente pode falar são os nossos irmãos espirituais, o nosso mentor espiritual que vai nos aconselhar, né? Que muitos chamam de anjo da guarda, são os nossos espíritos amigos, que toda vez que a gente pedir ajuda, ele vai estar perto da gente, sempre. É só a gente solicitar, né? Quando a gente não permite, ele não se intromete, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas se a gente falar, por favor, me ajude, meu mentor, esteja comigo, ele vai, né, nos dar ali uma luzinha, uma intuição, seja o que for. E Deus é Pai, né, gente? Então não precisa nem falar, porque a gente não precisa pagar por isso. Ele vai estar sempre de braços abertos esperando por nós para nos ajudar a crescer, evoluir, prosperar, enfim, é isso. Obrigada, Michele. É isso, como você mesma disse, Deus é Pai, a gente não deve se acanhar em fazer as nossas próprias orações e nem achar que um intermediário resolverá essa questão aí. É só fechar os nossos olhos e direcionar a Deus que Ele nos ouvirá, né? Às vezes a gente pede para fazer aquela mutirão, né? Um monte de gente orando pela mesma coisa e isso só nos fortalece, mas
pela questão do carinho, pela atenção, do que necessariamente pela questão de ser ouvido. Deus está aqui, ele não leva em consideração nenhum pecado, ele não deixa de amar em razão de nada de errado que a gente faça, né? Ele é o exemplo maior que a gente tem de amor. Então a gente não tem que se acanhar em orar e pedir, e ele nos ouvirá, né? Obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Pedimos para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade de mais um estudo. Agradecemos pela presença dos nossos amigos espirituais, nos auxiliando, nos orientando. Pedimos que permaneçam conosco em nossa jornada, para que possamos crescer e evoluir diariamente. E assim encerramos o nosso estudo, com gratidão, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.